1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa semana, eu não sei se vocês viram, um pastor lá no Irã estava sendo colocado no corredor da morte por pregar a palavra do Senhor. Esse pastor foi pregar lá no Irã e as pessoas queriam que ele negasse a fé dele. E ele disse que não negaria a fé dele, porque ele não blasfemaria contra o Senhor. E por ele não negar a sua fé, ele foi colocado na lista das pessoas que deviam morrer, porque eram considerados diante da nação como um rebelde contra o Islã. Ao mesmo tempo que a gente vê ele sendo sentenciado, existe um vídeo mostrando que lá na África, os irmãos em Cristo estão sendo queimados vivos. Estão sendo feitos covas, buracos grandes, onde são dizimadas famílias inteiras queimadas. E um vídeo mostra uma senhora tentando fugir por causa do fogo. Ela tenta sair do buraco, e quando ela se levanta e sai do buraco, vem uma pessoa e dá um chute no meio do peito dela e joga ela direto no buraco e atinge um fogo. E no vídeo você vê as pessoas queimando viva, porque são cristãos. À medida que as pessoas gritam, sendo queimadas, e gritam pela dor, os seus algozes ficam gritando: Islã, 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 Islã. Eu fiquei tão chocado com isso, tão impactado, porque a gente está acostumado a ver esse tipo de coisa na Bíblia, né? A gente acha que só nossos irmãos apóstolos, nossos irmãos como o diácono Estevão, né, que vivenciaram essas coisas. E aí, depois de tantos anos, na nossa geração, a gente vê pessoas morrendo da mesma forma que nossos amados irmãos morriam. A história que fica, irmãos, é uma história de homens e mulheres muito corajosos. Homens e mulheres dispostos a morrer pelo Evangelho. Homens e mulheres que tinham no seu coração a preocupação daqueles que ficariam, daqueles que precisaram ficar para continuar a obra, que a obra não pode parar até que Jesus volte. E como ter alegria se nossos irmãos estão morrendo assim? Há anos nossos irmãos vêm morrendo assim. Muitos nem se importam. Não é da minha família, né? Nem sente dor com isso, nem se preocupa com isso. Mas deveríamos se preocupar sim. Deveríamos chorar sim pela vida desses irmãos. Porque se a sua família não foi dizimada, talvez esteja lá sozinho um filho
que viu o pai morrer por amor ao Evangelho, uma esposa, um pai. João tem uma preocupação de nos dar uma revelação, que é possível vencer tudo isso. João, ele está trazendo para nós um bálsamo para a nossa alma, um consolo, o alívio. Olha, ele diz que ele viu, ele ouviu, ele viu com os próprios olhos, ele apalpou, ele contemplou a palavra da vida. Ele está dizendo assim, eu desfrutei disso. Eu pude apalpar, eu sei o que é. Eu pude ver, eu sei como é, eu vi com meus olhos, não vi com os olhos dos outros. Durante essa semana, o Senhor, Ele nos mostrou que se nós alimentarmos a nossa fé, a gente não vai ser inoperante, nem vamos ser improdutivos, e nem seremos cegos. Quarta-feira o Senhor ministrou ao nosso coração esta palavra. Tenham fé, alimentam a tua fé, traga do outro lado, traga do lado do Senhor, dos céus, daquele que pode alimentar a tua fé. E a gente muitas vezes quer alimentar a nossa fé com coisas do mundo. A gente quer alimentar a nossa fé vendo testemunho na televisão. A gente quer alimentar a nossa fé vendo as experiências dos nossos irmãos. João está dizendo que ele é testemunho vivo, porque ele não só ouviu, ele viu com os próprios olhos, ele pôde contemplar a maravilha do Senhor e ainda apalpou, estava ao alcance das suas mãos. E ele diz, olha, e eu quero dizer isso para vocês, não para que só eu e meus irmãos aqui contemplem e se alegrem, mas eu quero compartilhar isso, para que vocês também possam contemplar, possam se alegrar. E a nossa alegria, ele não está dizendo a minha, a nossa, de quem ouve o que ele está falando, e a dele seja completa. Quando você começa a ler a carta, você vai perceber que ele fala muito sobre amor. Mas uma coisa que o Senhor quer nos chamar a atenção está no capítulo 5, versículo 4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que faz esses homens suportarem tamanha dor? Eles estão lá enchendo as igrejas, pedindo para o pastor fazer a campanha. Eles estão lá pedindo para que o pastor invente uma história nova, para que eles sejam edificados. Não, irmãos. Eles entenderam a palavra da vida. E por entenderem, por crerem na palavra da vida, eles se posicionaram de uma vez por todas, para que a alegria deles seja completa. Como ser feliz num lugar desse? Pois a palavra de Deus diz que João foi feliz num lugar ruim, que Pedro foi feliz num lugar ruim, que Tiago, que André, que todos eles foram felizes em lugares ruins, que Paulo foi feliz em lugar ruim, porque eles foram testemunha desta palavra, assim como eu e você somos também, porque ela se cumpre nos dias de hoje. Nós desfrutamos dessa palavra nos dias de hoje, nós oramos e o Senhor nos ouve, pois a palavra do Senhor é confirmada.
Sabemos, irmãos, que o Senhor reina, que o Senhor vive, que o poder do Senhor está sendo liberado sobre nossas vidas. Nós não só ouvimos, pois nós ouvimos e vemos com os nossos próprios olhos, vemos na vida dos outros, mas vemos na nossa própria vida. E nós contemplamos isso. É interessante como ainda há crentes que não se empolgam com as maravilhas do Senhor. Tem gente que, sabe, tem total desprezo pelas coisas de Deus. Ver um irmão chorar na presença do Senhor, ver o Senhor derramar do seu Espírito sobre um povo, entrar na presença do Senhor e sentir que o mal-estar está sendo removido, que a dor está sendo tirada, que a falta de paz ela está indo embora e começa a encher o coração de paz, que o gozo do Espírito passa a tomar conta do nosso coração. As pessoas não conseguem expressar isso com alegria. Elas não conseguem contemplar este momento. As coisas de Deus estão acontecendo, um aqui contempla, outro ali contempla, mas uma grande maioria na nossa nação não contempla a presença de Deus, irmãos. Nem sabe o que é isso. Mas não porque a palavra é mentirosa, não porque ela não existe, mas é porque eles não nasceram de novo. Não têm fé. Não estão alimentando a fé, irmãos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser feliz. Sem fé é impossível perseverar diante das situações. Esses irmãos que estão sofrendo, esses irmãos que estão passando por dificuldades, esses irmãos, eles têm a convicção de que os olhos deles vão fechar aqui e vão abrir lá com o Senhor. Assim como Estevão estava sendo apedrejado, em meio a tanto sofrimento e tanta dor, ele inchado, ele ferido, ele para e todos os seus algozes estão com pedras na mão, tacando, ele olha para cima, abre a boca e diz: "O vejo meu Senhor de pé no seu trono." Ele tem uma visão maravilhosa, irmãos. Ele contempla. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, ele contempla a majestade do Senhor. Você tem contemplado a majestade do Senhor? Sabe, um pastor amigo nosso dizia essa semana assim: eu peguei um folhetinho de uma igreja, e por sinal é uma das nossas igrejas, que o folhetinho dizia assim: vem para a campanha do resto de Deus. Campanha dos restos de Deus. Absurdo isso, não, irmãos? Aí, o texto básico: a mulher viúva que o Senhor encheu os vasos de azeite, ela resolveu todos os seus problemas e viveu com o resto. E ela foi feliz com o resto. Então venha você buscar o resto de Deus. As pessoas, elas perderam completamente a noção, irmãos. Completamente a noção do bom senso. Perderam completamente a noção do temor a Deus, da reverência ao Senhor. Porque, irmãos, aonde vai parar isso? Aonde essas campanhas vão levar o povo a fazer o que mais? Cada dia que passa, as pessoas estão mais fracas. Cada dia que passa, as pessoas estão mais instáveis. Porque elas acreditam que ela que está fazendo alguma coisa. E quando nós acreditamos que somos nós quem fazemos, nós não temos fé, irmãos. Nós temos confiança em nós mesmos. Não temos fé. E como vai ser se amanhã alguém mandar você negar o seu Deus? Eu acredito que muitos negarão. Muitos negarão ao Senhor por um prato de comida.
Muitos negarão o Senhor por um emprego, muitos negarão o Senhor por uma amizade, muitos negarão o Senhor, e como vai ser? Nós não queremos uma igreja, irmãos, instável ou vacilante. Nós não queremos uma igreja que esteja presa a coisas. Nós queremos uma igreja que tenha fé. Quarta-feira nós ensinávamos a igreja como alimentar a fé. Ontem a pastora ensinou como vencer os pensamentos que levam ao pecado. O Senhor está falando. O Senhor está falando. Para você alimentar a tua fé, você precisa acrescentar algumas coisas à sua fé. Você precisa acrescentar excelência moral. Você precisa acrescentar experiências espirituais. Você precisa acrescentar paciência. Você precisa acrescentar reverência a Deus. Você precisa acrescentar poder de Deus para ter equilíbrio. Você precisa acrescentar amor fraternal. E você precisa acrescentar amor, só amor. Que é se interessar e se preocupar pela outra pessoa. Se nós não estivermos praticando isso, irmãos, não teremos fé. Vamos nos apegar à fé de outras pessoas. Vamos nos fortalecer naquilo que as pessoas dizem. E o que João está dizendo aqui, que ele é uma testemunha. Ele diz assim: eu sou testemunha, isto eu proclamo, nós proclamamos a respeito da palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está dizendo: olha, eu sou testemunha de que vale a pena viver pela fé. Eu sou testemunha viva de que Deus é justo, Ele é fiel. Que no meio de tantas dificuldades, de tanta luta, Ele é fiel. Oh, irmãos, João foi um dos últimos discípulos a morrer. João, ele viu um a um dos seus irmãos em Cristo morrer. E morrer de forma horrorosa. Um foi transpassado, degolado, foi crucificado. Ele viu, inclusive, o seu próprio Senhor, o seu amigo. Ele viu tudo isso, irmãos. Era para ser um homem amargurado. Era para ser um homem, sabe, chateado, entristecido. Um homem deprimido, traumatizado. Um homem que deveria ter síndrome do pânico. Um homem que deveria sofrer de todos os males. No final da sua vida, ele é jogado numa prisão, numa ilha abandonada, onde as pessoas morriam porque não poderiam sair de lá. Pois ele perseverou anos nessa prisão e saiu de lá e morreu em paz junto com seus irmãos. Ele está dizendo, irmãos, e ele é a maior pessoa capacitada para nos encorajar hoje. Ele viu tudo isso, ele presenciou tudo isso. Por muitas vezes João deve ter fugido, por muitas vezes João ficou muito perto de ser morto. Mas ele terminou em paz. Ele terminou tranquilo. Ele terminou no seio dos irmãos, e os irmãos diziam assim: não há homem como esse. Que amor é esse? Que amor é esse que esse homem tem? Deveria ser um homem rancoroso, amargurado. Ele foi visto como um homem de paz. Um homem de paz. E hoje ele escreve para nós dizendo: queridos, eu escrevo isso para vocês, porque eu ouvi, eu vi, eu apalpei, eu contemplei. A palavra do Senhor é verdadeira. Tenham fé para que a sua alegria se una à minha alegria e a nossa alegria seja completa. Ele tinha todos os motivos do mundo. Você fica reclamando dos seus problemas aí. Você nunca passou perigo de morte por causa da tua fé. Você nunca foi preso por causa da tua fé.
Você nunca foi caluniado ao ponto de ser ferido, machucado, espancado por causa da tua fé. Ele sofreu tudo isso porque cria no Senhor Jesus, irmãos. Que mal tem isso? Que mal tem amar a Deus por meio de Jesus Cristo? Eu fico vendo algumas igrejas fazendo uma baita média com o mundo todo aí. Olha, vem adorar a Deus, adore a Deus. Você que não é crente, vem adorar a Deus. Calma aí, só dá para adorar a Deus quem é crente. Só dá para adorar a Deus quem confessa Jesus Cristo como Senhor. Ah, vem você de todas as religiões adorar a Deus. Não tem como adorar a Deus vocês de outras religiões, pois só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não adianta ser espírita vir adorar a Deus, não adianta ser macumbeiro vir adorar a Deus. Ou você nasce de novo para adorar a Deus, ou você nunca vai conseguir adorar a Deus. Porque ninguém pode dizer o nome do Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode expressar isso, irmãos, se não nascer de novo. Pode fazer piada de Jesus, pode falar de Jesus o que quiser, mas entrar no Santo do Santo, falar no nome do Senhor Jesus no Santo do Santo, só pelo Espírito Santo de Deus. João está dando a dica para nós, irmãos. Você quer ser feliz nessa terra? Você quer ser feliz nessa terra? Você quer ter a alegria unida à nossa alegria? Tenha fé. A fé vence o mundo, irmãos. A fé faz você vencer o mundo. Ele está dizendo assim, olha, você pode estar num lugar horroroso, mas acredita, continua confiando no Senhor. O Senhor não te desamparará. O Senhor não vai te abandonar. Se alguém te fizer algum mal, teu mundo apaga aqui e você levanta lá. Não acaba, não acaba. Não acaba. Por isso que o Senhor nos ensina, não tenha medo de quem mata a carne, tenha medo daquele que mata a carne e o espírito. Aquele que tem o poder de matar a tua fé, aquele que tem poder de influenciar a tua fé. Fica todo mundo com medo de ladrão, fica todo mundo com medo de assassino, mas não tem medo de pastor. Não tem medo de falsos líderes. Não tem medo de falsas profecias. Ah, onde tiver um movimentinho, vai junto. São esses homens que vão matar você, irmão. Não é o bandido que vai matar a sua família. É esses líderes irresponsáveis que vão matar a sua família. É assim que muita gente não consegue ser feliz no Senhor. É assim que muita gente acredita que é impossível ser feliz nessa terra. É assim que muita gente vai buscar no materialismo a sua alegria. E a palavra do Senhor diz que em vão buscar por essas coisas. Então por que esses líderes fazem com que a igreja cada dia mais busque isso, irmãos? Porque eles não podem oferecer a vida, eles não têm fé para eles. João está dizendo para a igreja, se vocês tiverem fé, vocês vencem o mundo. Se vocês tiverem fé. Imagina, João na nossa geração, a igreja de João grande, e ele falando, ó, conta o testemunho aqui. Aí o irmão ia dizer, olha, eu estou muito feliz porque ganhei um carro novo. Não, ele não ia dizer isso. Ele ia dizer assim, eu estou muito feliz porque a minha fé cresceu. Estou muito feliz porque em meio a tanta dificuldade, eu venci porque eu tive fé. Porque eu confiei no Senhor. Ele não ia dizer assim, olha, porque eu fiz a campanha tal, porque eu fiz o propósito tal, porque eu... Não. Olha, é porque eu dei a oferta, porque eu fiz isso, porque eu dei 1000, porque eu quebrei o vaso, porque eu pisei no sal, porque eu fiz o sabonete. Não. Ia dizer, porque o Senhor pregou, eu ouvi e criei. E quando o Senhor falou, eu ouvi. Quando eu ouvi, eu vi com meus próprios olhos quem é o Senhor. E aí eu contemplei o que o Senhor fez na minha família. Eu contemplei porque eu vivenciei isso na minha vida. E aí eu pude apalpar a bênção do Senhor. Eu vi a minha família destruída e hoje eu vejo a minha família desfrutando da paz do Senhor. Nós nem dormíamos, pastor João.
Nós nem dormíamos em nossa casa. Nós vivíamos doentes em nossa casa. Nós éramos atribulados, brigávamos muito. Meu casamento estava quase acabando. Mas quando eu vi, quando eu ouvi, quando eu contemplei, hoje eu posso apalpar a bênção do Senhor. A minha casa toda dorme, a minha casa toda está sarada, a minha casa toda está pronta para enfrentar o que tiver que enfrentar. A fé que vence o mundo, irmão. Não adianta você ficar correndo atrás de pajeiro, de carro importado, de mansões, pois isso não vai fazer você vencer o mundo. O que faz você vencer o mundo é a tua fé. A sua fé na palavra da vida. É a confiança que Ele pode tudo. Que se você confiar nele, você não será desamparado. Essa tarde nós chegamos em casa, acabamos de almoçar, tocou o telefone. Um testemunho do áudio da mensagem da pastora na internet da escola bíblica. Eu queria dizer para a senhora que, olha, mudou minha vida. Olha, a minha vontade é gravar um CD e entregar para todo mundo na rua. Porque isso é maravilhoso. E olha que ele estava falando sobre pecados corporativos. Que é o que mais expõe a igreja. É o que mais enfia o dedo na ferida do povo. Que é o pecado que ela comete dentro da igreja. As atitudes que elas têm dentro da igreja. A pessoa ouviu a mensagem na internet. E aí, ele dizia assim, à medida que eu ia fazendo comida, porque hoje é o dia de eu fazer comida, que é o domingo, é eu que tenho que fazer. Aí ele falava assim, eu coloquei o som na cozinha. E aí aquilo foi enchendo o coração, eu falei assim, calma aí, que agora você tem que falar para quem merece ouvir. Porque a pastora saiu daqui chateada ontem. Porque ela quer muito ajudar vocês na parte de ensino. E ela pediu para vocês fazerem umas atividades e trazer as atividades que ela queria acompanhar para ajudar vocês em todas as dúvidas. E a maneira de ela entender, porque às vezes ela pergunta alguma pergunta e muitas vezes a igreja tem vergonha de perguntar. Então ela escreve, porque quando ela ler aquilo que você escreveu, ela vai saber se você entendeu ou não entendeu. E aí ela vai poder te monitorar, te pastorear, te mentorear. Esse é o propósito, de ver que quando você escreve, falhou alguma coisa. Olha, então calma aí, irmão, você entendeu errado isso, você entendeu errado aquilo. Ela quer mentorear vocês. Aí ela pediu para que fosse feita atividades, não foi feita atividades. A pastora foi embora triste ontem daqui. Foi embora chateada. E aí hoje ele liga. E eu falei assim, você tem que falar com ela. Porque eu já falei, mas acho que de tanto falar ela acha que eu estou fazendo média. Porque eu sou o primeiro aluno da pastora, irmãos. Eu sou o primeiro aluno. Muitas das coisas que eu me posicionei foi baseado nos estudos que ela ministrou. Aí o irmão falou, fala com ela. Ela precisa te ouvir. Fala tudo que você falou para mim, fala para ela. Sabe? O impacto que isso produziu na vida dele. Ele falou assim, agora é o seguinte, se for o caso, eu mando um motoqueiro ir na tua casa, pois agora eu quero ouvir todas as mensagens suas e dela. Eu falei assim, não, o nosso site logo, logo vai estar no ar. Aí você vai ouvir tudo por lá. Tudo vai estar lá, você vai poder acessar todas as mensagens. Olha, eu só não vou lá na escola bíblica de vocês, só não vou lá porque eu não quero que a minha igreja diga que eu estou saindo da minha igreja para ir na tua igreja. Olha o temor dele, para não transparecer que ele está sendo rebelde ao ministério dele. Edificou a vida da pastora. O que ele ouviu, ele viu, apalpou, contemplou. A alegria dele foi completa. Se uniu à nossa alegria, irmãos, de transmitir isso. Irmãos, o que nós vivenciamos, a gente transmite a vocês.
O que vocês vivenciarem, vocês vão transmitir para outras pessoas. A semente, ela se multiplica com a alegria que nós temos ao recebê-la. É o que João está falando, irmãos. Eu não posso guardar isso para mim. Eu vi, eu ouvi, eu peguei, eu contemplei. Eu não posso, eu sou testemunha. Eu não posso guardar isso comigo. Eu não posso morrer sem falar. Eu não posso morrer sem mostrar isso. É o que a igreja que tem fé, não meia fé, aqui a igreja que tem fé, ela produz. Porque ela viu, a alegria de Deus é tão grande, ela não consegue se segurar, irmãos. Ela não consegue se calar. Não tem como um crente não ter entusiasmo, irmãos. Todo crente tem que ter entusiasmo, porque o que ele aprendeu trouxe verdadeira alegria ao coração dele. Mesmo que venha a vivenciar sofrimentos, mesmo que tenha que vivenciar dificuldades, acrescente a tua fé, irmãos. Acrescente a tua fé. Se você chega com pouca fé, irmãos, comece a ver aonde você está falhando. Se você tem pouca fé, você tem acreditado pouco, querido, veja onde você está errando, porque o Senhor nos deu a palavra dele. Ele veio aqui, ele é a palavra de vida. Ele veio para nos mostrar. João está dizendo assim: Jesus ressuscitou. Eu vi. Eu não só ouvi. Maria um dia chegou e disse: olha, Jesus ressuscitou, e eles ouviram. Mas eu vi, e eu vi com meus próprios olhos, não pelos olhos da Maria, eu vi pelos meus próprios olhos. E quando eu vi, eu contemplei: Jesus vive, Jesus vive. E aí eu quis tocar, eu quis abraçar. Imagina, irmãos, a tristeza de você ver o teu amigo morrer da forma que morreu. Agora você imagina a alegria de ver seu amigo ressuscitar. Eu acho que não posso colocar em termos de porcentagem, João foi mais do que Pedro foi mais do que... Não, mas especificamente a alegria de João ao ver o seu amigo vivo. Eu não consigo acreditar que João, ele simplesmente olhou para Jesus e disse: oi, Jesus, o Senhor ressuscitou? Que bom. Não consigo acreditar nisso. Eu acho que ele correu para os braços de Jesus. Se bobear, ele até derrubou Jesus. Fez bolinho em Jesus. Sabe? Rolou com Jesus. Tamanha era a alegria dele. É isso que ele está dizendo. Eu sou testemunha. Eu não só ouvi, eu vi, eu toquei, eu contemplei, eu me alegrei. Eu sou testemunha disso. Por isso eu falo para vocês: acreditem em mim, porque se vocês acreditarem em mim, a alegria de vocês será completa, a nossa alegria vai se unir, e nós vamos deliciar nessa alegria. Ele está falando de coisas maravilhosas, irmãos. Ele está falando de coisas muito altas, coisas sublimes. Ontem eu estava assistindo uma mensagem. Eu gosto muito de ouvir vários pregadores, né? E às vezes a gente ouve também as coisas que você não quer ouvir, né? Alguns pregadores falam cada bobagem. E aí tem uma igreja que fala assim: excelência, ela é excelente no trabalho, né? É o slogan dele: excelência, somos excelência. Só que a excelência da igreja é porque a igreja é muito bonita. A igreja é muito, né? O povo não senta em cadeira lá, o povo não senta em banco de pau, o povo senta em sofá. Eu lembro que alguns anos atrás a propaganda é assim: venha para a igreja mais luxuosa do país. Olha, você vai estar no melhor lugar do mundo, né? Esse é o slogan da igreja, a excelência. A excelência não é a palavra, a excelência é o luxo da igreja. Aí o pastor contou a história dos discípulos que entraram no barquinho e obedeceram Jesus para ir para o outro lado. Aí ele dizia assim que a palavra de Deus declara que os discípulos entraram contra a vontade no barquinho. E aí Jesus os obriga: vocês têm que entrar aí. Aí Tomé diz assim: eu não acredito que eu tenho que entrar nesse barco.
João diz: eu não vou entrar nesse barco. Pedro arranca a espada e diz: olha, eu não vou, arranca a cabeça de todo mundo, mas não entro nesse barco. Aí Jesus pega um porrete. E com um porrete eles obrigam a entrar todo mundo no barco. Entra no barco. Olha, veja só. Aí entrou todo mundo com má vontade no barco. E aí Jesus empurra o barco. E aí ele diz à igreja assim: Jesus muitas vezes te obriga a entrar onde você não quer entrar. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é o diabo. Excelência. A igreja é excelência. A igreja é excelência. Olha o que a igreja está comendo, irmãos. Aí o pastor: porque às vezes Jesus... Senhor, eu vou ouvir até o final. Eu vou ouvir até o final. Irmãos, cada bobagem. Cada bobagem. A igreja lotada. Excelência. É um excelente trabalho. Ensinar que Deus, que Jesus vai pegar um porrete. Só porque está no texto assim: Jesus os obrigou. Jesus os obrigou. Eles podem dizer assim: Jesus tem que ir agora. Não, tem que ir agora. Pronto, Jesus obrigou. Agora dizer que Jesus pegou o porrete, não, isso me dá a entender que Jesus, ele usou os meios. Ele esquece quem Jesus era. Ele não está vendo Jesus num contexto, ele está vendo Jesus no pensamento dele, que eu acho que é o que ele faz com o povo dele. É o que ele deve fazer com o grupo do ministério dele. Você não vai fazer, eu vou matar você. É assim que ele faz. Aí ele acha que Jesus é igual a ele. Sabe? O que João está falando, irmãos, demonstra claramente quem Jesus é. Se Jesus fosse um tirano, João não falaria isso. Sabe? Se Jesus fosse um tirano, Paulo, ele não ia cair do cavalo porque viu a luz. Ele ia cair queimado, frito. Ia virar um toicinho. Sabe? Porque Jesus ia chegar assim: quem é você, Paulo? É igual aqueles desenhos que o cara vai fumar e aí jogam gasolina, vai, o cara virou só cinza. Ia ser assim se Jesus fosse tirando. Jesus chama Paulo: Saulo, Saulo. O cara desmonta. Ele tem todo um jeito, irmão, sensível de tratar. Você acha que Jesus, que inspirou os nossos irmãos a dizer assim: alimenta a tua fé com amor, alimenta a tua fé com amor fraternal, ele vai pegar um porrete e obrigar os seus discípulos a entrar num barquinho, irmão? Aí eu te pergunto: quem tem o poder de matar a nossa fé? Líderes como esse. Não são bandidos. Não pensa que o forró que toca na rua é que vai matar a tua fé. Não, quem mata a tua fé são falsos profetas, falsos líderes. Por isso você tem que tomar muito cuidado, irmãos, com o que você se alimenta. Porque Pedro deixa bem claro: excelência moral. Você sabe o que é excelência moral, irmãos? É você pegar e ver se você é bom. Olha, não alcancei a bondade que Deus quer que eu alcance, então eu vou alcançar essa bondade. Vou buscar isso. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser manso. Eu tenho que ser equilibrado. Eu tenho que ser uma pessoa gentil. Outro dia eu estava vendo um líder dizendo assim: sai da minha frente, vai. Tá vendo aí na frente da televisão? Sai da minha frente aí. Que hoje eu tô com a macaca. Poxa, se Jesus ensina que eu tenho que ser gentil, começa na liderança a gentileza. Sabe? Olha, lê aí. Mas você está muito ruim. Vai, põe outro lá. É assim que nós tratamos? Não. Excelência moral, irmãos, faz com que eu busque a gentileza. Eu seja gentil. João está dizendo assim: um dia nós estávamos com fome. E Jesus olhou para nós e falou assim: o que tem para comer? E eles falaram assim: tem alguns peixinhos, uns pãozinhos. Então manda todo mundo sentar. E todos nós, que já tínhamos ouvido que Jesus tinha o poder para todas as coisas,
vimos com os nossos próprios olhos que não parava de sair pão do cesto, que os peixes foram suficientes para suprir toda a multidão. E nós contemplamos, porque quando nós olhávamos assim, a gente via todo mundo comendo, a gente via todo mundo se satisfazendo. E eu peguei neste pão, eu comi deste pão. Eu sou testemunha disso. Por isso, se vocês acreditarem no que eu estou falando, a alegria de vocês será completa, a nossa alegria será completa. Ele está dizendo, irmãos, que ele vivenciou isso, vocês vão vivenciar isso, os irmãos da geração que virá também vai vivenciar isso. Se crerem, todos nós venceremos o mundo. Vamos passar pela dificuldade que tiver que passar, vamos enfrentar a luta que tiver que enfrentar, mas todos nós vamos vencer, um a um vamos vencer. Podemos perder nossos amados pelo caminho, podemos, como esse querido irmão que pode ter morrido ontem, que a sentença dele era ontem, sabe? Eu não pude entrar na internet esses dias, eu não sei o que aconteceu lá, mas se ele negou ontem mataram ele. E é interessante, irmãos, que o mundo todo se mobilizou porque queriam queimar uma adúltera. A adúltera lá, sabe, matou o marido, mandou matar o marido, arrumou outro. O mundo inteiro queria defender ela, pois o pastor, ninguém se levantou para defendê-lo. Ninguém se levantou para defendê-lo. A adúltera, a assassina, porque a mulher tem que defender a mulher. Não é questão de homem ou mulher, não, irmãos. A questão é que ele não fez nada. Ele só está dizendo, Jesus Cristo é meu Senhor. Não é o Islã, é o Jesus Cristo é meu Senhor. Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor. Qual que é o problema disso? O problema é que você está falando, pois é, assim como você fala, assim como você expõe bomba, eu falo quem Jesus é. Pois se eles acreditarem, a alegria deles vai se unir à minha, e vai se unir à alegria dos meus irmãos apóstolos, e a nossa alegria será completa. Que mal ele fez? Mas nós podemos perder amados como esses. Nós podemos perder amados como os que estão morrendo na África. Nós podemos perder irmãos que estão morrendo na Índia. Sabe? Aí você olha assim, por que Deus manda um tsunami e morre milhões de pessoas? Porque eles estão correndo atrás dos crentes do Senhor. Vocês vão matar meu povo? Então tá bom, então eu mato vocês. Sabe? Mexe com o meu povo. Naquele período onde a tsunami matou milhares de pessoas, irmãos, eles encontravam crentes no meio do mato, escondidos no meio do mato, eles assassinavam, irmãos, e deixavam o corpo no meio do mato para o povo, para os animais comerem. Nós precisamos entender que muitos irmãos, eu, você, outros irmãos, poderão morrer pela fé, mas a nossa alegria sempre será completa. Porque nós confiamos no Senhor. Quanto mais você vive, mais perto de Jesus você deve estar. Quanto mais você vive, mais perto do Senhor você tem que crer que estará. Hoje, o Senhor manda dizer para você, irmãos, se você crê no Senhor, você vence o mundo. Você pode estar passando por uma luta grande, pode estar passando por uma dificuldade. Se você tiver fé, você vence essa batalha, essa luta, essa dificuldade. Se você tiver fé, você vai sobreviver a todas as dificuldades. Vai passar e vai poder testemunhar disso, que o Senhor é a tua alegria. O Senhor trará a alegria completa ao teu coração. Não importa, irmãos, o que nós tenhamos que passar nessa vida. Sabe, não importa. O que importa, na verdade, é que nós estamos transmitindo aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Ontem, um pastor ligou para mim, era meia-noite. Meia-noite. E ele queria se aconselhar meia-noite. Eu dizia assim, querido, você vai vencer. Não se preocupa com isso, não. Não se preocupa. Porque o pastor titular dele, sabe o que foi fazer? O pastor simplesmente resolveu largar tudo, sabe? Resolveu largar a mulher, largar o filho, largar a igreja, largar tudo. E olha, eu acho que eu vou desfiar minha cabeça no mosteiro de São, não sei o que lá, São Bento. Um pastor vai passar 3 dias dentro do mosteiro para desestressar.
Eu dizia assim: querido, se prepara que você vai assumir o lugar dele. Que isso não é líder que Deus levanta. Porque Deus não levanta gente covarde. Deus não levanta esse tipo de líder, não. Pois Deus te levou para aí exatamente para você assumir esse lugar aí. Deus vai colocar você ou vai colocar alguém sobre tua frente. Não se preocupe com o que vai acontecer, não. Faça teu trabalho. Confia no Senhor que você está aí porque Deus te colocou aí. O coração dele acalmou. Descansou no Senhor. Imagina, irmãos, uma igreja dependendo de um líder desse. Uma igreja que há 2 semanas atrás se posicionou num voto de santidade. O líder quebrou o voto. O líder quebrou o voto. E quando a liderança disse: poxa, mas e aí? Nós acabamos de fazer um voto. Ah, o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. Ele está mesmo. Olhando para você. Você não é digno do arado. Porque você está conduzindo um povo ao pecado. Você está conduzindo um povo a acreditar que é assim que tem que se viver. Largar da igreja do Senhor, largar da obra do Senhor para ir descansar no mosteiro. O que ele tem no mosteiro lá para ver que vai alimentar o coração dele? Irmãos, o Senhor está falando para você: quer vencer o mundo? Fé. Quer alimentar a tua fé? Quer ser uma pessoa, não quer ser uma pessoa inoperante, improdutiva e cega? Seja excelente e moral. Use as experiências espirituais. Sabe? Seja paciente. Seja reverente a Deus. Uma pessoa equilibrada, amor. Ame seus irmãos. Ame seus irmãos. Quando eu mando vocês se abraçarem, sabe? Eu estou querendo fazer com que vocês exercitem o amor fraternal. Sabe? Porque se eu não falar isso, irmão, ninguém se abraça, ninguém beija, ninguém fala nada. E vai, tchau, papai, tchau. Se vê na rua, nem cumprimenta. Que é isso, irmãos? O Senhor quer que a gente aprenda a ter amor fraternal. Ontem as irmãs trabalharam aqui, sabe, para o bazar. Trabalharam meio-dia aqui, trabalharam para arrecadar um valor. Deus falou assim: procura na igreja quem está precisando, pega todo esse dinheiro e começa a abençoar os irmãos aqui. Porque esse dinheiro não é mais para reforma, esse dinheiro agora é para abençoar o povo aqui. Sabe? Eu comecei a olhar, a perguntar, aonde Deus mandou pegar, eu peguei o dinheiro e fui pondo. Porque nós não estamos preocupados, irmãos, em grandes templos, em grandes coisas. E se nossos irmãos estão padecendo, nós estamos preocupados em suprir a necessidade dos nossos irmãos. Amor fraternal, irmãos. Você já perguntou se teu irmão está precisando? Você já perguntou se o teu irmão tem o que comer em casa? Isso a gente só faz quando nós temos amor que vem de Deus. Amor que vem do Senhor, aquele amor que faz você se interessar pelo problema do teu irmão, e não simplesmente vive seu mundo, vive seus problemas. Ah, não vai dar nada, não tem meus problemas, deixa eu adorar, tu adorar que a minha cabeça está, olha, deixa eu adorar. Ah, irmão, para de cantar, você canta muito mal, sai daqui, deixa eu quieto. Isso não é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem amor fraternal, ele alimenta a sua fé abençoando outra pessoa. Ele alimenta a sua fé se preocupando com a necessidade do seu irmão. Por isso que Deus não pode, sabe, permitir que haja egoísmo dentro da igreja. Deus não pode permitir que haja vaidades dentro da igreja, irmãos. Porque a vaidade impede que você abençoe outro, que você seja generoso ao outro irmão. Deus quer que você tenha uma alegria completa. João, ele se preocupa com você e comigo, irmãos. Quando ele escreve, ele diz: alguém vai ler, alguém vai ler. Alguém vai ler. Quando nós colocamos as mensagens, agora nossas mensagens vão tudo para a internet, o nosso trabalho é abençoar alguém que está querendo ouvir uma palavra. Alguém que precisa receber a mensagem, alguém que precisa receber essa palavra. João escreveu, a gente escreve, a gente grava, a gente edita, a gente põe na internet, exatamente para que alguém possa ser edificado, irmãos. Quando o irmão de Moçambique escreve, mandando testemunho que a mensagem abençoou muito a vida dele, imagina o que ele está vendo lá em Moçambique, irmãos. O que será que ele não está vivenciando lá? A mensagem alcança o coração dele, edifica a vida dele. Imagina o que ele está vivenciando lá. Por isso, para de só olhar para o teu umbigo. Começa a olhar para a obra do Senhor como um todo.
Tenha fé em Jesus Cristo. Tenha fé na palavra da vida e você será feliz. Porque você não estará buscando só seus interesses, você também estará se preocupando com o interesse do seu irmão, e fazer ele feliz, de oferecer a bênção do Senhor para a vida dele. Será que esses grandes testemunhos, ganhei mansões, comprei carros, minhas empresas cresceram, e o que você deu para o irmão? Eu nem saldo o meu irmão, nem me preocupo com o meu irmão, sabe? Não é nem meu irmão, sabe? Tem igreja que o povo não gosta nem que chama de irmão. Entenda o que o Senhor está falando. João está dando para nós a direção. Ele vivenciou tudo quanto é tipo de sofrimento. Viu os seus irmãos enfrentar todo tipo de sofrimento. E todos chegaram à conclusão: sem fé não se vence o mundo. Sem fé é impossível ser feliz nesse mundo. Sem fé nós padecemos. Não adianta tentar se governar, irmãos. Nós temos que ser governados sim pelo Senhor. Confie no Senhor. Una-se a João, a Pedro, a Paulo. Una-se aos irmãos em toda essa nação, em todo o mundo. E seja feliz. Se você entender, você terá alegria. E a tua alegria se une à minha alegria. E a minha alegria se une à alegria de João. E todos nós nos alegraremos. Todos nós. João está dizendo: não quero ser feliz sozinho. Eu quero que a nossa alegria seja completa. Amém? Palavra do Senhor para você.